Olá, meu nome é Guilherme Etienne, seja bem-vindo ao meu canal. Este é o 7º vídeo que faço a respeito dos anos que passei pela escola Gastão Moutinho, na cidade de São Paulo, e se refere ao ano de 1994. O ano de 1994 era para ser o ano, digo com letras maiúsculas, né? Para todos e para tudo no Brasil, né? Era um sentimento muito forte de otimismo no dia a dia. Digo isso porque havia uma expectativa forte em relação aos eventos esportivos da Copa do Mundo de 94 e a conquista do Mundial de Fórmula 1, que o meu país, muitas pessoas gostavam dos esportes, né? Principalmente da Fórmula 1. Com Ayrton Senna. Em ambos os casos, o Brasil, a seleção brasileira seria tetra e o Senna poderia ser tetra, né? Ser o primeiro piloto a conquistar um tetracampeonato, que não aconteceu, infelizmente. E o plano real, né, a economia do país, teria uma moeda estável depois de muitos anos de sofrimento com os planos frustrados dos anos 80. Eu completei 12 anos em maio e me tornei adolescente de fato, sem direito a voltar para a infância. Neste ano eu comecei a simpatizar com o Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais. Vivi alegrias e incertezas, né, no primeiro ano desta paixão, acompanhando à distância, né, só tendo como fonte de notícia a mídia tradicional, que na época não era tão ruim como hoje. Mas esse casamento, entre aspas, segue firme com suas alegrias e tristezas, né? Futebol era um assunto muito recorrente na escola e até motivo para zoeiras e brigas bobas. O São Paulo, por exemplo, perdeu um jogo no Campeonato Paulista no começo de 94 para o Novo Horizontino por 1-0. Depois desse jogo, eu desisti de ser São Paulino. Eu senti uma espécie de vazio e falta de identificação. Descobri que não me identificava com São Paulo. Uns meses antes do fato, eu havia conhecido a história de outros clubes brasileiros e não tínhamos informações fáceis para consulta como nos tempos atuais. Eu cito a Almanac Abril e a La Rússia Enciclopédia como meios bons e que foram aposentados, entre aspas, pelo Google com a força do tempo. Quando fui a Minas Gerais no começo de 1994 visitar meus primos e tios, tive contato com a história do Cruzeiro e simpatizei com o clube. Era a época em que o Ronaldinho fenômeno surgia para o mundo. Depois do jogo em que o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino, não tive dúvida, me tornei cruzeirense pelo momento também. E o Cruzeiro nem bi da Libertadores era naquela época, naquele ano. E anunciei isso aos 4 ventos e aos 4 cantos. Nesta época era difícil acompanhar o meu novo time. Eu vi de início alguns jogos do Cruzeiro pela televisão no segundo semestre, na época da Supercopa da Libertadores. O saudoso torneio, né, que reunia clubes campeões da Libertadores. Era maravilhoso assistir os jogos, mesmo que os times não eram tão bons. E também o esporte foi um assunto muito marcante no ano de 1994. A gente comprou até álbum de figurinha, né, de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro, ganhava prêmios, ia na banca trocar, ia no supermercado trocar vale por Iogurte, né? Lembro do Ayrton Senna no dia 1º de maio. Ele faleceu num acidente, né, na corrida do Grande Prêmio de San Marino. Eu acordei cedo neste domingo e estava empolgado, né, apesar da morte do piloto austríaco no dia anterior, e achei que o Senna venceria a corrida naquele domingo, seria a primeira vitória dele no ano. A TV, né, lá em casa, do meu quarto, ela tinha umas 22 polegadas. Aí eu fui o primeiro a acordar e liguei a TV. A corrida começou com um acidente feio na largada. Um carro da equipe Lotus acertou em cheio o segundo carro da Benetton. Teve um carro de serviço, o safety car,
que segurou o ritmo para que limpassem a pista. Depois que esse carro de serviço saiu, o Senna deu uma volta com a pista limpa e no começo da volta seguinte ele perdeu o controle do carro e foi reto no muro da Tamburello. Eu nem curti a Fórmula 1, para ser sincero. Comecei a acompanhar naquele ano por conta do Senna. E depois segui por alguns longos anos, quase uma década, a eterna e esperançosa carreira do Rubens Barrichello. Este fato repercutiu na escola e causou uma comoção em todos. Não havia margem para indiferenças assim naquela época, como hoje. Talvez haja hoje por conta da liberdade, né, de discordância, e é respeitável. Mas naquela época isso pesou no ambiente, dava para sentir que o dia estava triste, né, posso assim dizer. E nesse dia 2 de maio, uma segunda-feira de 1994, o inconformismo no Gastão era notório, no Brasil também, né, só se falava neste fato, nas aulas e na hora do intervalo. Houve um momento emocionante, todas as salas se reuniram no pátio após o recreio e ficaram em formação de fila. Aí depois uma senhora que trabalhava na direção da escola na época, não me recordo o nome, no espaço onde era o antigo palco, que hoje não existe mais, falou algumas coisas bonitas sobre o Senna, pediu para que todos ficássemos alinhados, né, para a execução do hino nacional em homenagem a ele. Foi uma honesta e bonita homenagem. Até hoje há homenagens a ele no dia 1º de maio e em outras datas também. Talvez você não veja motivos para se orgulhar do Brasil, mas o Ayrton foi inesquecível para quem o conheceu, fosse pela mídia ou pessoalmente. Se bem que a mídia explorou demais a repercussão da morte. Isso não ofusca o belo legado de valores, né? E outra curiosidade é que o Ayrton Senna morou perto do Gastão, por mais que muitas pessoas não saibam, lá no Tremembé. Ele é da Zona Norte, dava para ir a pé, inclusive, para a casa dele do Gastão, até onde ele morou, lá na Rua Pedro, né? Bom, agora eu vou falar sobre os professores da época, que eu me lembro, né? A Bárbara, foi meu último ano com a Bárbara, de matemática, a Ângela, de português, a Lourdes, de ciência. Era uma professora que falava que a gente podia comer papel. A Carmen, não tenho certeza se o nome dela é esse, de inglês. A professora Helena, de história. Uma professora loira e brava de geografia, que ficava tão brava que ela ficava até vermelha, da qual não me recordo o nome. A Iaci, gente boa pra caramba, professora de educação física. A Tereza, educação artística. E naquele ano eu comecei muito mal em relação às notas, né, tirando vários NS, principalmente em matemática e ciências, mas depois eu consegui me recuperar. Eu lembro que em ciências eu comecei com NS, depois um S, e depois foi só P, até o fim do ano. Plenamente satisfatório, nota top, assim, né. Aí um dia a professora Lourdes falou isso na frente da sala, acho que ainda foi no primeiro semestre, perguntou como eu consegui manter a sequência positiva. Eu disse que eu gostava da matéria dela de ciências gerais. Na época era uma matéria muito boa. Era algo que me despertava sempre a ficar lendo livro, assim, a memorizar, a conversar. E foi algo motivacional para os colegas fazerem o mesmo melhor que eu. Em julho de 94, o Brasil ganhou a Copa do Mundo em cima da Itália, né? Pela primeira vez, a final da Copa foi decidida nos pênaltis. E o Brasil, graças a Deus, se deu melhor. Eu vi essa final em Caratinga. Tem até alguns vídeos do canal que meu irmão na época filmou, a pedido da minha tia lá. Ele nem sabia filmar, com uma filmadora VHS, saiu em tom de sépia. Quem tiver curiosidade aí pode pesquisar e assistir. E nessa época, né, que ainda estava tendo alguns jogos do Brasil coincidindo com as aulas, eles dispensavam cedo, né, para nós assistirmos os jogos que ocorriam à tarde. Lembro que fomos dispensados para assistir o jogo contra a Rússia, Camarões e Estados Unidos, que os Estados Unidos já era praticamente férias, né, a última semana de aula, porque era 4 de julho, foi um dos jogos mais dramáticos emocionalmente, com um final feliz que eu assisti do Brasil numa Copa. Porque o Brasil eliminou os donos da casa com um jogador a menos, com um gol sofrido e no dia mais marcante da história deles, que é o dia da independência. Então, assim,
A nossa única sorte talvez é que os Estados Unidos não fosse o país do futebol. De resto, eles tinham quase tudo para acabar com o sonho do tetra ali. Pelo momento, essas coisas que o futebol tem, né? E aí fomos para o segundo semestre. Houve uma excursão para o Butantã no segundo semestre, organizado pela professora Lourdes de Ciências. E ela que coordenou, né, toda essa excursão. Foi uma doideira. Chegou a ser adiada na primeira ocasião e só foi ocorrer em outubro de 94. Foi um bom passeio em que eu dei muita risada e teve um lance interessante nesse dia, porque choveu depois de quase 8 meses sem chuva na cidade de São Paulo. Diz que estava uma estiagem aqui, né? E quem estava no ônibus adorou a chuva na volta, né? Porque a bagunça era parte da excursão, o passeio, né? Sempre era assim, a gente zoava pra caramba dentro do ônibus. No segundo semestre de 94, só vivi coisas boas no Gastão, assim, só tenho a agradecer. Havia um clima de paz, construíamos amizades, algo que em 95 já estaria refletido. E no fim de 94 houve uma excursão de todas as sextas séries do Gastão para o Sesc Itaquera. Foi muito bom esse dia porque, assim, tava um dia com sol, povo na piscina, outros na lanchonete, outros em brinquedos lá nas quadras. A gente gastava energia e voltava para casa assim, derrubado, né? E 94 foi o último ano que eu estudei junto com meu amigo de infância, o Rodrigo, né? O japonês. O Rodrigo casou, com todo respeito. E depois, em 95, ele foi para outra sala, eu também mudei, e aquela velha história. Mudar de sala no Gastão era algo meio difícil, e apesar de sermos vizinhos e as nossas famílias serem amigas, minha mãe já tinha vivido essa história em 1992 e falou, ó, paciência, daqui a pouco também ele vai seguir o ritmo dele no ensino médio, você vai seguir o seu, uma hora vocês vão ter que separar, né? Então, não houve essa... Eu tive que aceitar, né, o fato. E aí eu vou citar alguns fatos que ocorreram no Brasil e no mundo em 94. Eventos. 94 é o Ano Internacional da Família e Ano Internacional do Esporte e do Espírito Olímpico pela ONU. Dia 2 de janeiro, Paquistão e a Índia iniciam conversações sobre a disputa territorial da Caxemira. 7 de janeiro, PC Farias, o tesoureiro de campanha eleitoral do Collor de Mello, é condenado a 4 anos de prisão. 17 de janeiro, terremoto em Los Angeles provoca mais de 30 mortos. Fevereiro. 3 de fevereiro, Bill Clinton põe fim ao embargo imposto ao Vietnã, em 75. Boris Yeltsin e Shevardnadze assinam um tratado que consagra o regresso da Geórgia à esfera de influência russa. 1 de março, Suécia, Finlândia e Áustria concluem com os 12 um acordo sobre as condições de sua adesão europeia em 1 de janeiro de 95. É a União Europeia. Kurt Cobain, vocalista e guitarrista da banda Nirvana, encontrado morto em sua casa. Morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger nos treinos para o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. 1 de maio, piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna morre em um acidente no circuito de Imola, Itália. 6 de maio, o Eurotúnel é oficialmente aberto pela rainha britânica Elizabeth II e pelo presidente francês François Mitterrand. 22 de maio, entra em vigor o embargo total ao Haiti decidido pela ONU. 1 de julho, início do Plano Real, que foi um plano de estabilização econômica feito sob o governo de Itamar Franco e posteriormente Fernando Henrique Cardoso. Visava baixar a inflação no Brasil. 17 de julho, Copa do Mundo dos Estados Unidos. Brasil derrota a Itália nos pênaltis por 3-2 após empate por 0-0 no tempo normal e sagra-se tetracampeão do mundo. 4 de novembro, São Francisco
é realizada a primeira conferência inteiramente sobre o potencial comercial do World Wide Web, ou seja, da internet como nós a conhecemos hoje. E dia 5 de novembro, uma carta pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, é publicada anunciando que ele sofre da doença de Alzheimer. Dia 3 de dezembro, a Sony lança no Japão o videogame PlayStation. 15 de dezembro, o navegador web Netscape Navigator 1.0 é lançado. 20 de dezembro, início da operação comercial da internet no Brasil. 29 de dezembro, Robert Schuman torna-se a pessoa mais nova a visitar o Polo Sul. Eventos culturais, Campeonato do Mundo de Futebol nos Estados Unidos, em 1994. No dia 20 de junho, o Brasil ganha de 2-0 da Rússia. No dia 24 de junho, Brasil ganha de 3-0 de Camarões. No dia 28 de junho, o Brasil empata em 1-1 com a Suécia. No dia 4 de julho, o Brasil ganha de 1-0 dos Estados Unidos. No dia 9 de julho, Holanda 2, Brasil 3. Brasil vai para a semifinal. No dia 13 de julho, Suécia 0, Brasil 1. Brasil vai para a final. 17 de julho, final, Brasil 0, Itália 0. 3-2, Brasil ganha nos pênaltis. Brasil sagra-se tetracampeão do mundo de futebol. Falecimentos de famosos. No dia 6 de janeiro, Cláudia Magno, atriz brasileira, nascida em 1958. Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana, no dia 5 de abril, nascido em 1967. 18 de abril, Denner, jogador de futebol, nascido em 1971. 30 de abril, Roland Ratzenberg, piloto de Fórmula 1. 1º de maio, Ayrton Senna, nascido em 1960. 5 de maio, Mário Quintana, poeta brasileiro, nascido em 1906. 19 de maio, Jacqueline Kennedy, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, nascida em 1929. 29 de julho, Mussum, comediante e músico brasileiro, nascido em 1941. 8 de dezembro, Antônio Carlos Jobim, músico brasileiro. Bom, eu citei estes fatos ao fim do vídeo a título de curiosidade e com certeza eles influenciaram alguns aspectos da cultura no Brasil e em outros países. Eu agradeço a sua atenção, curta, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, valeu!